4 pessoas foram presas hoje de manhã, suspeitas de participarem do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Eles são acusados de associação criminosa, porte de arma e obstrução de justiça. Entre os presos estão Elaine Lessa, mulher do sargento Rony Lessa, que está preso, acusado de ter disparado contra Marielle e Anderson, e também Bruno Figueiro, irmão de Elaine. O crime ocorreu no dia 14 de março de 2018 e, até agora, a polícia não identificou os mandantes do crime. O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento sobre o alcance da tese que pode anular sentenças da Lava Jato. A sessão estava marcada para hoje à tarde, mas Dias Toffoli, presidente da corte, alegou que o tema requer a presença de todos os ministros na discussão, que seria impossível hoje. Ontem, o tribunal concluiu a votação da tese com 7 votos a favor e 4 contra. No pronunciamento de seu voto a favor da tese, Gilmar Mendes falou em tortura na Lava Jato e voltou a criticar a conduta de Sérgio Moro. Vamos ver. Hoje se sabe de maneira muito clara, e o Intercept está aí para confirmar e nunca foi desmentido, que usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. Custa-me dizer isto no plenário, mas era instrumento de tortura. E quem defende tortura não pode ter assento na Corte Constitucional. Não parece haver dúvida de que o juiz Moro era o verdadeiro chefe da força-tarefa de Curitiba. Em diversos momentos, o magistrado direcionou a produção probatória nas ações penais e aconselhou a acusação, inclusive indicando testemunhas e sugerindo a juntada de provas documentais. Quem acha que isto é normal, certamente não está lendo a Constituição e o nosso Código de Processo Penal. Numa entrevista ao site Migalhas, o ex-presidente Lula falou sobre as indicações dos ministros do STF durante o seu governo. 8 dos 11 membros que atuam no tribunal foram indicados por Lula. Vamos ver. Alguém pergunta assim para mim, mas ô Lula, você não se arrepende de ter indicado ninguém? Não me arrependo. Se eu tivesse na mesma situação que eu estava e tivesse o mesmo currículo das pessoas que eu tinha e a mesma informação, eu os indicaria. Porque eu não indiquei eles lá para pedir favor para eles. Eu não indiquei eles para defender o PT. Eu indiquei eles para defenderem a Constituição e para serem o garante da justiça nesse país grande e potente. Nunca indiquei um amigo. Indiquei da forma mais republicana que alguém pode indicar. Não pedi favores para indicar, não pedi favor durante o exercício da presidência e não peço favor agora. O único favor que eles devem é a consciência deles e a Constituição brasileira, não a mim. Eles estão lá e estão lá para cumprir a Constituição, que é o que eu espero. Pacote anticrime de Sérgio Moro foi lançado hoje de manhã em Brasília. Jair Bolsonaro participou da solenidade e criticou a condenação de policiais por excesso. Vamos ver. Vamos ver agora. Tinha muito inocente. Tinha culpado? Tinha. Mas também tinha muito inocente. Basicamente por causa de quê? Excesso. Pode de madrugada, na troca de tiro com o marginal, se o policial dá mais de 2 tiros, ele ser condenado por excesso? Um absurdo isso daí. Mais ainda, o ativismo em alguns órgãos da justiça, do MP, na política, buscar cada vez mais transformar auto de resistência em execução. É doloroso você ver um policial, chefe de família, preso por causa disso. Quem comenta as notícias hoje com a gente é Fernando Brito, do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom? Se a gente aceitar tudo bom como força de expressão, tá sempre, bem. sempre. Mas os dias cada vez mais estão revelando situações extremas, né? Esse trecho da fala do ministro Gilmar Mendes, que você reproduziu, foi só um pedaço do discurso que em qualquer país do mundo seria motivo de um imenso escândalo nacional. Afinal de contas, um dos ministros mais influentes da Suprema Corte Brasileira disse que a Operação Lava Jato era chefiada
pelo juiz, em conluio com os promotores. B, que as prisões serviam como instrumento de tortura. E quem defendia tortura, diz ele, não poderia sentar-se àquela corte. Em terceiro lugar, ele elencou um rosário de ilegalidades cometidas no curso do processo, e diante do absoluto silêncio de todos os seus pares. O que mais me impressionou ali, mais até do que o Gilmar falou, foi o que se calou. A desmoralização daquele Supremo era tão grande que ninguém pôde abrir a boca para apoiar ou rejeitar. Pareciam uma gaiola de coelhos assustados. E isso é terrível para a justiça brasileira. Veja o papel ridículo que estão fazendo. Esse julgamento vinha da semana passada, já tinha sido decidido no seu mérito na semana passada, quando se acumularam 6 votos, fazendo maioria, a favor da anulação das sentenças emitidas sem que a defesa tivesse o direito à última palavra. Continuou durante todo o dia de ontem e não vai terminar nem tão cedo. Seria hoje e agora foi adiado sine die. E nós devemos lembrar, há pessoas presas enquanto isso. Sim. O Supremo tinha de esticar a sua sessão até resolver isso aí e votar por maioria. Agora, nós criamos algumas situações muito curiosas. A tentativa de proporcionar o que eles chamam de segurança jurídica, não sabe para quê, ela está criando uma situação absurda. Por exemplo, propor que o direito de defesa, que é uma garantia constitucional, segundo foi estabelecido pelos votos dos próprios ministros, valha a partir de agora. É como se nós disséssemos, olha, a escravidão é um absurdo. Então, todos os que nascerem a partir de agora serão livres, como na lei do ventre livre foi feito. Mas não podemos mexer com os que são escravos, porque isso vai afetar a segurança jurídica das fazendas de cana, das fazendas de café. Ora, isso é uma coisa ridícula. A segunda imposição, não, os que tiverem demonstrado prejuízo terão direito a, se tiverem questionado antes, terão direito à anulação da pena. Como é que o sujeito vai demonstrar um prejuízo gerado sob a cabeça, sob o convencimento do juiz? Se eu tivesse dito isso, o juiz teria se convencido? Pelo amor de Deus, nós não poderíamos nem saber o que se ia dizer, e muito menos se o juiz ia ser convencido. Então não existe capacidade probatória sobre julgamentos subjetivos de consciência de um juiz. Que diabo de prejuízo é esse? Não é dinheiro que a gente conta ali, tinha 50, deveria ter 100, não. Esse é um prejuízo mensurável. Não se pode mensurar prejuízos de ordem puramente reflexiva do juiz. Então, além de contemplar, é melhor até fazer como o ministro Marco Aurélio fez. Não tem isso na lei, eu vou esquecer a Constituição, vou esquecer o princípio constitucional e vou manter. É mais coerente. Agora, reconhecer que existe uma lesão ao direito de defesa, tal como ele está consagrado na Constituição, e dizer que essa lesão só pode ser reparada se a pessoa tiver reclamado, então, e se puder provar que essa lesão prejudicou a sua defesa, aí sim ela terá direito à anulação da ação. Isso é uma coisa insana. É uma coisa insana. Põe para fora de sala um aluno de primeiro ano de direito. Então, os absurdos na vida nacional estão enormes. Ontem à tarde, Gilmar Mendes. Hoje de manhã, a mulher do PM, Rony Lessa, e um tal de Jaca, que aparece em fotografias ao lado do presidente Jair Bolsonaro, presos por supostamente darem sumiço às armas com que se matou a vereadora Marielle Franco. Quer dizer, já é a segunda vez. O primeiro tal motorista, alegadamente motorista do crime, tal do Elcio, sargento Elcio, já tinha tirado fotos com Bolsonaro. Agora o Jaca tira fotos com Bolsonaro. O Rony Lessa é vizinho de condomínio do Jair Bolsonaro. Os milicianos do escritório do crime foram condecorados pelo filho do Jair Bolsonaro.
O Jair Bolsonaro disse que os grupos de extermínio da Bahia, anos atrás, seriam muito bem-vindos no Rio de Janeiro. Eu me lembro do tempo que eu trabalhava com o Brizola, que ele tinha aquela famosa frase, né? Tem olho de jacaré, tem couro de jacaré, tem rabo de jacaré, como é que não é jacaré? Então nós estamos assim, né? Tem olho de miliciano, foto com miliciano, homenagem a miliciano, vizinho miliciano, e não é miliciano. Quer dizer, o nosso poder, né, parece até aquele romance lá do Cordelor de Laclos, Ligações Perigosas. Por onde você olha tem uma ligação. Por onde você olha tem uma conexão. Claro, nenhuma delas é conclusiva, não se pode acusar Jair Bolsonaro de ser isso ou ser aquilo, mas as coincidências estão se tornando demasiadas. Então, o país tem o direito de olhar de esguelha para um sistema de poder que se tornou extremamente próximo desse mundo do crime. E principalmente quando o presidente da República, numa solenidade, diz que, não, eu fico com pena, PM não tem que ter 20 autos de resistência, isto é, mortes causadas pela sua ação, tem que ter 50, porque é sinal de que ele está trabalhando. Então, você imagina o chefe da nação, o comandante das Forças Armadas, o homem que decide as leis através de decretos ou as propõe ao Congresso, e ele incentiva abertamente a matança policial. O homem que deveria dizer, não, nós temos que proteger o policial que, em último caso, usa da força, e ele enfrenta muitas dificuldades. Ninguém deve dizer que a vida do policial é fácil, que ele não pode até incorrer num ato desses que implique na perda da vida de alguém. Claro, ninguém é criança. Mas quando você transforma o policial num elemento do seu assulamento, é como, sem nenhum desdouro aos policiais, é como você estivesse assulando um cachorro para morder e depois você não tem mais o direito de lamentar. Então nós estamos chegando a uma situação absurda. Quer dizer que quando acontecer outro infortúnio como o dessa menina que morreu, a Ágata, que morreu lá no Complexo do Alemão, vamos dizer, não, guerra é assim, morre gente inocente. É porque você não é pai, não é avô, não é tio, não é vizinho, não é um ente querido da pessoa que morreu. Aquilo ali são balas de grosso calibre que atravessam paredes, latarias de automóvel, perfuram aço, tijolos, concreto. E depois nós vamos dizer assim, não, foi por acaso. Ela estava, coitadinha, na hora errada, no lugar errado. O lugar errado no Brasil é o lugar da pobreza. Se aquele homicídio tivesse sido praticado na Vieira Soto, no Leblon, ou no Jardins, em São Paulo, haveria uma comoção nacional. E o PM, que executou aquele tiro, ontem a reconstituição do crime deixou isso bastante claro, e o PM que executou aquele tiro, né, estaria dependurado diante da opinião pública, com os governantes dizendo, pelo amor de Deus, e promovendo missas e dizendo que todos serão severamente punidos na forma da lei. Mas é pobre, e pobre no Brasil cada vez mais está condenado ao gueto. É isso. Só para finalizar, retomando um pouco a história do STF, a reportagem da Folha de São Paulo hoje sobre bastidores da agenda do Supremo traz que provavelmente na próxima semana a Corte volte a discutir segunda instância e suspeição de Sérgio Moro. Você acha que de alguma forma eles preparam o terreno para uma possível soltura do ex-presidente, tendo em vista que esses dois processos têm impacto direto na prisão de Lula? Eu acho que tem dois sinais contrários. O primeiro, de fato, a Lava Jato entrou num processo de erosão, de desmoronamento, que torna, para aqueles que querem aproveitar a situação de fraqueza em que Sérgio Moro, os promotores e a própria Lava Jato se meteram, sim, seria uma tendência natural que se votasse amanhã. Eu, particularmente, tenho minhas desconfianças, porque acho que a coragem ainda não voltou aos nossos tribunais. Os nossos ministros, até a cena de ontem ilustra bem, ainda estão acovardados, ainda estão acoelhados, embora já haja uma enorme mudança na opinião pública em relação
à situação de Lula. O próprio Lula talvez tenha sido o principal agente dessa transformação no momento que recusou a manobra que visava soltá-lo com humilhação, com tornozeleira eletrônica e exposição pública, e disse que continuaria preso à espera da declaração de sua inocência. Eu acho que isso aí, hoje eu brinquei com isso escrevendo, eu acho que nós estamos aprendendo uma outra história de mito. O mito mesmo é aquele que contra todas as forças, contra todas as realidades, contra todos os poderes, acaba triunfando pela sua própria resistência pessoal. Eu acho que eles saíram perdendo dessa situação, porque se impediram Lula de disputar a eleição, certamente não impediram Lula de continuar a ser, e talvez com mais força, né, uma espécie de legenda para a população brasileira. Deixa eu fazer uma correção. No começo, nas nossas notícias, eu disse que Lula indicou 8 dos 11 ministros do STF. Não foram 8. Na verdade, Lula indicou 3. Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. E Dilma Rousseff indicou 4. Luiz Fux, Rosa Weber, Barroso e Edson Fachin. É isso. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.